Hoje vamos fazer uma análise de gráficos utilizando a primeira derivada. A gente vai ver como que a derivada pode ser utilizada para a gente descobrir aonde que a função é crescente, decrescente e aonde que a função atinge máximos e mínimos. Então, nosso objetivo vai ser dominar o uso da primeira derivada para determinar o comportamento de crescimento de uma função e localizar com precisão os pontos de máximos e mínimos. Então, o primeiro passo é você enxergar a derivada como sendo uma inclinação da função em um certo ponto. Temos que a derivada de uma função f de x em um ponto x nos diz a inclinação da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. Então, vamos lembrar o que isso significa. Se por um acaso a derivada ela é maior do que zero, então a função está crescendo. Então, você tem vocês lembram, né, que isso aqui ele nos dá a inclinação da reta tangente. Então, se isso aqui é um número positivo, significa que a reta tangente ela é algo que está assim, ó, com a inclinação crescendo. Então, o que significa que nessa parte onde essa reta tangente ela é positiva, a função ela vai estar crescendo. Por outro lado, se por um acaso a derivada ela é menor do que zero, então a função ela vai estar decrescendo nesse ponto com essa derivada menor do que zero. E o que acontece se a derivada for igual a zero? Se a derivada for igual a zero, a função está em um platô, que pode ser o máximo, mínimo ou ponto de inflexão. A gente vai entender o que isso quer dizer. Então, eu vou desenhar aqui um gráfico de uma função. E aí o que acontece? Eu vou desenhar um ponto aqui e vou desenhar uma reta tangente nesse ponto. Beleza. Então, por exemplo, aqui você percebe que a reta tangente ela está crescendo, concorda? Está com inclinação positiva. Então, significa que nesse ponto aqui, a minha função, a função laranja aqui, ela também está crescendo. Se eu mover aqui o ponto um pouquinho para cá, você vê que a reta tangente ela fica mais íngreme ainda. Significa que a taxa de crescimento da minha curva laranja nesse ponto daqui, ela está um pouco maior, ela está crescendo mais rápido ainda. Então, isso aqui ela está crescente. E aí, se eu for até aqui, ó, você vê que a inclinação da reta tangente aumentou mais ainda. Agora, se eu trago o meu ponto para aqui, por exemplo, você percebe que agora a reta tangente ela está com a inclinação negativa, ela está decrescendo a reta tangente. Ó. Então, isso significa que nesse ponto daqui, a minha função ela também é decrescente. Então, você observa que, a gente olhando para o gráfico, a gente percebe que a nossa função, que tem um gráfico laranja, ela, nessa parte daqui, ela está crescendo, ela está subindo, aí a partir daqui ela começa a descer, ou seja, ela ficou decrescente, e aí a partir daqui a função volta a crescer. Então nós temos aqui 3 intervalos, onde aqui é crescente, aqui é decrescente e aqui é crescente. E vocês observam que nesses intervalos aí, a inclinação da reta tangente vai corresponder vai corresponder ao fato da função ser crescente ou decrescente. Então, se eu trouxer, por exemplo, o ponto para cá, ó, você vê que aqui, onde a minha função laranja ela é crescente, a reta tangente ela vai ter uma inclinação positiva. Agora, se eu trouxer o meu ponto exatamente para esse ponto de máximo aqui, você observa que a minha inclinação da reta tangente vai ficar horizontal. A inclinação horizontal quer dizer que a inclinação é zero, ou seja, nesse ponto daqui, a derivada ela é igual a zero. A mesma coisa acontece nesse ponto daqui, ó. A derivada ela é igual a zero. Então aqui a inclinação ela está horizontal, então ela não tem uma inclinação, não consigo colocar exatamente, acho que está bom. Então nesse ponto daqui, a derivada ela é igual a zero, que a reta tangente ela é horizontal,
ela tem inclinação igual a zero. Então, por exemplo, se por um acaso a derivada ela é diferente de zero em algum ponto, você já sabe que naquele ponto não pode ser nem um ponto de máximo, nem um ponto de mínimo, porque ou ela vai ser crescente ou ela vai ser decrescente. Agora, se a derivada é igual a zero, então esse ponto onde a derivada é igual a zero é um forte candidato para ser um ponto de máximo ou mínimo. Mas nós vamos falar em mais detalhes sobre isso daqui a pouco. Considere a função f de x igual a x² e vamos calcular a sua derivada e interpretar o que ela nos diz. Então, primeiro vamos calcular a derivada. A gente sabe que a derivada da função f de x igual a x² é igual a 2x. Então, agora nós vamos analisar o sinal da derivada. Ou seja, o que significa analisar o sinal da derivada? A gente vai analisar para quais valores de x a derivada é positiva e para quais valores de x a derivada é negativa. E para essa função em especial, isso é muito fácil, né? A função, aqui eu tenho 2 vezes x, para quais valores de x o resultado dessa multiplicação aqui de 2 vezes o x vai dar positivo? Alguém sabe dizer? Para quais valores de x, 2x é positivo? Por exemplo, se eu pegar x igual a menos 1, 2x vai ser positivo ou negativo? Peraí, se x for menos 1, 2x vai ser positivo? Isso é negativo, né? Então, para quais valores de x que 2x vai ser positivo? Então, se o x for positivo, 2x é positivo. Por outro lado, se o x ele for negativo, 2x vai ser negativo. Então, você tem um produto de um número que é positivo, e aí, por um outro número, o que vai determinar o sinal vai ser outro número. Então, para x maior do que zero, temos que f' de x é maior do que zero, então a função está crescendo. Então, o que isso aqui significa? A gente sabe que, a partir disso, que a função f de x igual a x², ela vai ser crescente quando o x é maior do que zero. E isso, de fato, corresponde com o que a gente conhece, né? Se a gente for desenhar o gráfico da função f de x igual a x², a gente vai ter uma parábola. Peraí. A gente vai ter uma parábola mais ou menos assim, né? Ah, peraí que ficou feio. Então, a parábola, e aí a gente vê, né, que nessa parábola, aqui do x igual a zero para frente, ó, x maior do que zero, você vê que a parábola ela está crescendo. E isso está de acordo com o que a gente acabou de concluir aqui, pelo fato da derivada ela ser maior do que zero quando x é maior do que zero. Agora, para o x menor do que zero, temos que a derivada vai ser menor do que zero e, portanto, a função vai estar decrescendo. Então, se o x ele é menor do que zero, ou seja, ele está à esquerda do eixo y, então você percebe que o meu gráfico ó, ele está decrescendo, que está de acordo com o fato da derivada ser menor do que zero. Mas se por um acaso o x ele for igual a zero, temos que a derivada é zero, indicando um possível ponto crítico. Então, um ponto crítico é onde a derivada é igual a zero. E aí vocês observam que a nossa parábola ela atinge um ponto de mínimo exatamente onde a derivada é igual a zero. Se fosse desenhar aqui a reta tangente, nós teríamos uma reta horizontal aqui, ó. E aí, com esse conceito de derivada, a gente consegue determinar os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Você consegue definir para quais intervalos a função vai ser crescente ou decrescente. Então, para determinar onde a função cresce ou decresce, vamos analisar a primeira derivada. Como a gente acabou de falar, nós vamos ter crescimento quando a derivada é maior do que zero
e vamos ter decrescimento quando a derivada é menor do que zero. Então, nós temos uma técnica para a gente conseguir encontrar esses intervalos. Temos um passo a passo. O primeiro passo é você encontrar os pontos críticos, ou seja, encontrar aonde a derivada é igual a zero ou aonde a derivada ela não existe. Então, encontramos todos os pontos dos números reais onde a derivada é igual a zero ou se de repente a derivada não existe. Aí o segundo passo é você dividir a reta real nos intervalos definidos por esses pontos. E o terceiro passo é você testar o sinal de f de x em cada intervalo. Então vamos ver na prática como é que isso funciona? Então, ó, considere a função f de x igual a x ao cubo menos 3x. Vamos determinar os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função. Então, o primeiro passo é você calcular a derivada. Como é um polinômio, né, é bem tranquilo de calcular a derivada. Temos que o f' de x, que é a derivada de x ao cubo menos 3x, vai ser igual a 3x² menos 3. E aí, o próximo passo é a gente encontrar os pontos críticos, ou seja, quando a derivada é igual a zero. A gente já percebe aqui, né, que essa função ela está definida em todos os números reais. Então, essa função aqui ela é diferenciável em todos os números reais. Então, aquele caso lá onde eu falei que caso a derivada não exista, nesse caso aqui não se aplica, não tem nenhum ponto onde a derivada não existe. Então, ok, a gente não vai ter nenhum ponto assim. E vai existir funções, como por exemplo, f de x igual a módulo de x, que essa função ela não é derivável no x igual a zero. Aí então esse x igual a zero seria um ponto crítico a ser considerado. Mas aqui como essa função ela é diferenciável em todos os números reais, então nesse caso aí não vai ter nenhum ponto onde a derivada ela não existe. Então só nos resta então verificar quais são os valores de x onde isso daqui é igual a zero. Então, a gente faz a igualdade, né, de 3x² menos 3 igual a zero. E aí, resolvendo essa equação, né, você pode dividir tudo por 3, ficando com x² menos 1 igual a zero. E, portanto, você conclui, passando menos 1 para o outro lado, positivo, e extraindo a raiz, que o x é igual a mais ou menos 1. Então, encontramos dois valores de x, tal que a derivada é igual a zero. Então, esses dois valores, x igual a menos 1 e x igual a mais 1, eles são chamados de pontos críticos da nossa função. Então, o que eu acabei de falar, né, que como a derivada ela está definida em todos os valores de x, então os únicos pontos críticos são esses onde a derivada é igual a zero, que é o x igual a menos 1 e o x igual a mais 1. Então, olha só, esses dois pontos críticos, eles dividem os números reais em quantos intervalos? 2? Quais seriam os dois? Oi? Assim, ó, eles são dois pontos críticos. Agora eu quero saber em quantos intervalos que eles dividem. Imagina que esses números aí, ele tá pegando os números reais inteiros e está cortando as fatias. Aí, quantas fatias a gente vai ter? Ele divide os números reais em quantas partes? Se eu pegar um pedaço de bolo e aí eu corto o bolo aqui e corto o bolo aqui, eu vou ter quantos pedaços? 3. Assim ficou mais fácil? Com bolo é mais fácil, né? A mesma coisa nos números reais. Você tem números reais, imagina um número reais com um pedaço de bolo de tamanho infinito, e aí você vai cortar ele em dois lugares. Vai cortar ele no menos 1 e no mais 1. Então você vai ter 3 intervalos. Então os pontos críticos dividem a reta real em 3 intervalos. Quais são os intervalos? Você vai ter 2 intervalos de comprimento infinito, né? Que vai ser ilimitado, e vai ter um intervalo que ele vai estar limitado ali entre menos 1 e 1. Então você vai ter o intervalo de menos infinito até menos 1,
o intervalo de menos 1 até 1 e o intervalo de 1 até infinito. Então, veja só, eu posso afirmar com convicção, com certeza, uma coisa para vocês. Em todo esse intervalo aqui, ou a função vai ser sempre crescente ou ela vai ser sempre decrescente. Em todo esse intervalo aqui, ou a função vai ser sempre crescente ou sempre decrescente, e em todo esse intervalo aqui, ou a função vai ser sempre crescente ou vai ser sempre decrescente. E aí, para você conseguir descobrir se ela é crescente ou decrescente, você pode simplesmente escolher um número qualquer nesse intervalo daqui, por exemplo, e calcular o f desse número. Seria uma forma de você descobrir se ela, quer dizer, calcular o f' desse número, e aí você vai ver se você vai obter um valor positivo ou um valor negativo. O que eu quero dizer com isso? Então, nós vamos testar o sinal de f' de x em cada intervalo. Então, por exemplo, no intervalo de menos infinito até menos 1, você pode escolher, por exemplo, x igual a menos 2. Então, menos 2, ele é um número que pertence a esse intervalo daqui. E aí nós vamos calcular o f' desse valor daqui para ver se você vai obter um número positivo ou um número negativo. Então, você calcula o f' de menos 2, que vai ser igual a 3 vezes menos 2 ao quadrado menos 3, que é igual a 3 vezes 4, menos 3, que é igual a 9, que é maior do que 0. Então, olha só, como a primeira derivada em um número qualquer, nesse intervalo daqui, ele é positivo, então significa que em todo esse intervalo aqui, a derivada ela vai ser positiva. Então, significa que em todo esse intervalo daqui, a função original ela vai ser crescente. Então, portanto, no intervalo de menos infinito até menos 1, a função está crescendo. Oi? A primeira derivada da função. Eu peguei um valor qualquer que pertença a esse intervalo. Você poderia pegar menos 3, poderia pegar menos π, qualquer valor desse intervalo iria servir. Beleza. Agora vamos analisar o intervalo de menos 1 até 1. E aí, então, temos que escolher um valor, vamos escolher o 0. Então, a gente sempre tenta escolher um valor que seja fácil de fazer as contas, e o 0 é o melhor deles. Então, a gente vai calcular o f' de 0. Então, o f' de 0 vai ser igual a 3 vezes 0 ao quadrado menos 3, que é igual a menos 3, que é menor do que 0. Então, vocês observam que a derivada aplicada no 0 nos deu um número negativo. Então, isso significa que, nesse intervalo aqui, a função está crescendo ou decrescendo? Decrescendo, exatamente. E para o intervalo de 1 a infinito, vamos escolher o 2. Então, vamos novamente, você poderia escolher qualquer valor que tivesse nesse intervalo, e aí, para mim, o mais simples é você utilizar o 2. Observe que o 1, ele não serve, porque aqui é um intervalo aberto, você tem que escolher um número que está no interior desse intervalo daqui. Então, agora a gente calcula o f' de 2, vai ser igual a 3 vezes 2 ao quadrado menos 3, que é igual a 3 vezes 4, menos 3, que é igual a 9, que é maior do que 0. Então, nós obtivemos que a derivada em valores desse intervalo daqui vai ser maior do que 0. Isso significa que, nesse intervalo daqui, a função ela está crescendo. Então, portanto, a nossa função original, que é o f de x igual a x ao cubo menos 3x, ela vai ser crescente em menos infinito até menos 1 e 1 a infinito. Então, nesses dois intervalos daqui, nós descobrimos que a função ela é crescente e ela vai ser decrescente no intervalo de menos 1 até 1. Você entendeu que a gente achou os pontos críticos menos 1 e 1? Você entendeu a minha analogia de dividir o bolo? Então, eu peguei a reta e aí eu fiz um corte no menos 1 e um corte no 1. Então, isso dividiu a reta em 3 intervalos.
de menos infinito até menos 1, de menos 1 até 1 e de 1 até infinito. Isso responde a sua pergunta? Só fazer uma coisinha aqui. Beleza. Então eu vou desenhar aqui o gráfico dessa função para vocês conseguirem visualizar melhor o que nós acabamos de descobrir. Então esse é o gráfico da função. E aí observa que aqui nós temos os pontos menos 1 e 1. E aí vocês observam que, de fato, ó, se eu pegar aqui do menos 1 para menos infinito, ó, a minha função ela vai ser crescente. Ó. Então ela vai ser crescente até o menos 1, ela vai crescer. Aí quando ela chega aqui no x igual a menos 1, ela começa a decrescer. E quando ela chega aqui no x igual a 1, ela volta a crescer. Então o gráfico dela está totalmente de acordo com o que nós obtivemos aqui. Inclusive a gente vai ver na próxima aula que essas informações aqui, ó, onde a função é crescente, onde ela é decrescente, e mais outras funções e mais outras informações que nós vamos aprender a obter utilizando as derivadas, vai nos permitir fazer um esboço do gráfico da função. Eu já até falei alguma coisa sobre o gráfico da função, não já? Não? No começo do semestre? De você esboçar o gráfico? Então agora a gente tá vendo isso agora de forma um pouco mais detalhada. Então, só formalizando aqui o que é um ponto crítico de uma função. Um ponto crítico de uma função f de x é um valor x no domínio de f, onde um valor x igual a c no domínio de f, onde a derivada no ponto c é igual a zero ou a derivada no ponto c não existe. Então, se alguma dessas duas coisas acontecerem, em algum x igual a c, a gente fala que esse número c ele é um ponto crítico da nossa função. E aí nós temos um teorema muito importante que diz que se x igual a c é o máximo ou mínimo local de f de x, e além disso f' de c existe, então f' de c é igual a zero. Então, ou seja, sempre que uma função é diferenciável em algum ponto de máximo ou então de mínimo, então a derivada dessa função nesse ponto tem que ser igual a zero. E o que é um ponto de máximo e um ponto de mínimo? Por exemplo, nessa função aqui, eu tenho que isso daqui é chamado de um ponto de máximo, que é um lugar onde a função aqui ela vinha crescendo, e aí a partir desse ponto ela começou a decrescer. Então isso aqui é chamado de um ponto de máximo, e isso daqui é chamado de um ponto de mínimo, que a função ela vinha decrescendo, e aí a partir desse momento aqui ela decresceu até o máximo que ela podia decrescer, e depois ela começou a subir. Então isso aqui é chamado de um ponto de mínimo. Então só em olhar para isso aqui, ó, usando o teorema que a gente acabou de ver agora, eu tenho certeza que a derivada nesse ponto e nesse ponto é igual a zero. Então, sempre que a gente tem um ponto de máximo, um ponto de mínimo em uma função, e a função é diferenciável nesse ponto, então a derivada vai ser igual a zero. Isso significa que a reta tangente nesse lugar aí, ela vai ser uma reta horizontal. Ok? Então, vamos ver agora o exemplo do módulo de x. Bom, quem é a derivada da função f de x igual a módulo de x? A gente já trabalhou com essa função antes. Ela é uma função que pode ser escrita como f de x igual a x, se x é maior ou igual do que zero, e f de x igual a menos x, se x é menor do que zero. E aí a gente viu que a derivada no x igual a zero ela não existe, porque quando você calcula, você utiliza a definição de derivadas para calcular aquele limite lá, né, que seria a derivada. A gente calcula os limites laterais e a gente vê que, por um lado, o limite dá igual a 1 e, por outro lado, o limite dá igual a menos 1. Então, a gente conclui que, como os limites laterais eles são diferentes, a gente conclui que o limite da derivada ele não existe. Portanto, a função ela não é diferenciável no x igual a zero. Mas, no x maior do que zero, a derivada vale 1. E no x menor do que zero, a derivada vale menos 1. Então, f' de x
vai ser igual a 1 se o x é maior do que 0. O f' de x é igual a menos 1 se o x é menor do que 0. E como eu acabei de discutir, o f' de x não existe em x igual a 0. Então eu pergunto para vocês, quem são os pontos críticos dessa função f? Vocês lembram o que é um ponto crítico? O que tem que satisfazer, o que um ponto tem que satisfazer para ele ser chamado de ponto crítico? Exatamente, a derivada nesse ponto ser igual a 0 ou a derivada não existir. E aí eu pergunto, para essa função f aí, quais são os valores de x onde a derivada é igual a 0 ou onde a derivada não existe? Oi? O x igual a 0, né? Você observa que o único ponto crítico que existe dessa função é o x igual a 0. Porque olha só. Bom, esse daqui já é claro, né? Porque como a derivada ela não existe nesse ponto, então automaticamente esse ponto é considerado um ponto crítico. Agora a questão é, será que existe algum valor de x tal que o f' de x é igual a 0? A resposta é não. Porque qualquer valor de x menor do que 0, a derivada vai ser sempre igual a menos 1, então nunca vai ser 0. E para qualquer valor de x maior do que 0, a derivada vai ser sempre igual a 1, então também nunca vai ser 0. Então, realmente, o x igual a 0 é o único ponto crítico dessa função. Então, portanto, x igual a 0 é um ponto crítico, pois a derivada não existe. E aí, se você observar o gráfico da função f de x igual a módulo de x, a gente sabe que ele tem um mínimo local em x igual a 0. Lembra que o gráfico do módulo de x é um V, né? Você tem algo mais ou menos assim. Então, essa é o gráfico da função módulo de x, e se observa que no x igual a 0, ele tem um mínimo, ele vai decrescendo aqui, aí chegou aqui, ele passa a crescer. Beleza, então agora a gente já consegue identificar, né, possíveis candidatos de ser máximo ou mínimo de uma função. Basta você verificar quem são os pontos críticos. Mas, por exemplo, se você pega, né, a princípio você calcula as derivadas, né, a princípio você encontrou que para essa função daqui, os pontos críticos você achou igual a mais ou menos 1. Mas aí, só em saber disso, que menos 1 e mais 1 é um ponto crítico, você não consegue saber a partir disso se no menos 1, por exemplo, vai ser um ponto de máximo, um ponto de mínimo, nenhum nem outro. Você não consegue saber somente com essa informação. Então a gente vai ver aqui agora um teste para a gente descobrir se cada um dos pontos críticos é um ponto de máximo, de mínimo ou nenhum deles. Isso é chamado de teste da primeira derivada. Então, o teste da primeira derivada é usado para classificar pontos críticos como sendo máximos ou mínimos locais. Então, ó, você vai concluir que a função ela tem um máximo local quando o f' de x muda de positiva para negativa exatamente no x igual a c. A gente vai entender isso daqui a pouco com um exemplo. E a função ela vai ter um mínimo local quando o f' de x muda de negativo para positivo em x igual a c. Por que isso? A gente já viu que se por um acaso a derivada ela é negativa, a função está decrescendo. Se a derivada ela é positiva, a função está crescendo. Então, se a derivada ela mudou de negativa para positiva, então assim, ela estava descendo e começou a subir. Então, se ela foi de negativa para positiva, então significa que esse ponto daqui, onde a derivada mudou de sinal, ela vai ser um ponto de mínimo, né? Que ela estava descendo e começou a subir. Então, esse ponto aqui, até onde ela desceu e começou a subir, vai ser um ponto de mínimo. Agora, se a derivada ela estava positiva, então a função estava crescendo, e aí ficou negativa, começou a decrescer. Então, esse ponto aqui vai ser um ponto de quê? De máximo, né? Ela estava crescendo, aí chegou lá em cima, passou a decrescer. Então, esse ponto onde ela mudou, né, de crescente para decrescente, foi um lugar onde a função atingiu um valor máximo. Agora, se por um acaso
a derivada ela não muda de sinal, então o ponto ele não vai ser nem de máximo e nem de mínimo. Ele pode ser um ponto de inflexão que a gente vai ver na próxima aula o que isso significa. Então vamos ver aqui um exemplo de como usar o teste da derivada para poder classificar os pontos críticos da função que a gente viu mais agora há pouco, né? f de x igual a x ao cubo menos 3x. Então a gente já sabe que os pontos críticos são x igual a menos 1 e x igual a 1, e os sinais da nossa derivada a gente já concluiu já que essa função, né, ela vai ser crescente, né, ou seja, o sinal da derivada vai ser positivo, nos intervalos de menos infinito a menos 1, isso. A derivada vai ser positiva no intervalo de menos infinito até menos 1. A derivada ela vai ser negativa no intervalo de menos 1 até 1. E a derivada ela vai ser positiva no intervalo de 1 a mais infinito. Então, se você olhar aqui, ó, por exemplo, vamos analisar aqui no menos 1. A gente já sabe que o menos 1 é um ponto crítico, e agora a gente quer saber se ele é um ponto de máximo ou de mínimo. Então, para x igual a menos 1, nós temos que, à esquerda de menos 1, nós vamos estar no intervalo, nesse intervalo daqui, né? Onde a derivada ela é positiva. Então, à esquerda, né, ou seja, x menor do que menos 1, a derivada vai ser maior do que zero. E à direita do menos 1, você vai estar no intervalo de menos 1 até 1, onde a derivada é negativa. Então, no intervalo x entre menos 1 e 1, a derivada é negativa. Então, você observa que a derivada ela passou de positiva para negativa. Então, ela estava positiva, estava crescendo e passou para negativa, passou a decrescer. Então, a derivada muda de positiva para negativa. Então, em x igual a menos 1, nós temos o máximo local. Entenderam bem esse conceito? Agora, vamos analisar o caso onde o x é igual a 1. À esquerda do x igual a 1, nós vamos estar no intervalo de menos 1 até 1, e nesse intervalo a gente sabe que a derivada ela é negativa. E à direita do 1, você vai estar no intervalo que vai de 1 até infinito. Então, à direita do 1, ou seja, o intervalo onde o x é maior do que 1, a derivada ela é positiva. Então, a derivada ela passou de negativa para positiva. Então, a derivada era negativa antes do 1, então, ou seja, a função estava decrescendo, e aí, quando passou do 1, a derivada ficou positiva, então a função passou a crescer. Então, ela vem decrescendo e começou a crescer, formando um fundo aqui, então ela atingiu um mínimo local nesse ponto crítico x igual a 1. Então, a derivada muda de negativa para positiva, então, em x igual a 1, nós temos o mínimo local. Vamos agora analisar um outro exemplo, que vai ser a função f de x igual a x à quarta menos 4x². Então, iremos encontrar os pontos críticos e vamos classificar esses pontos críticos. Então, o primeiro passo é você calcular a derivada. Então, derivando a função f, teremos 4x ao cubo menos 8x, que é igual a 4x vezes x ao quadrado menos 2. Então, observe que aqui eu apliquei a derivada, e aí, quando você tem algo assim, um polinômio, sempre que você puder fatorar, você fatora, porque isso vai auxiliar a você achar as raízes do polinômio, ou seja, onde que o polinômio é igual a zero. Então, aqui como eu tenho aqui fatores em comum, que vai ser que será o 4x, então eu posso colocar o 4x em evidência, ficando com 4x vezes x² menos 1. Então, agora nós temos que encontrar os pontos críticos. Então, como é que a gente encontra os pontos críticos? Quando que um valor de x é considerado um ponto crítico? Não, né?
Isso aí é para você, o que você está falando aí, é para quando você já tem os intervalos e você quer saber se a derivada naquele intervalo é positiva ou negativa. Mas antes de você fazer isso, você tem que definir os lugares onde a reta vai ser quebrada. E aí você tem que encontrar os pontos críticos. Como é que a gente acha isso? Vocês lembram qual é a definição de ponto crítico? Você sabe, né, que você falou da outra vez, não foi? A gente sabe que um ponto é chamado de ponto crítico se a derivada ele não existe ou se é igual a zero. Então, para poder achar os pontos críticos, nós temos que igualar isso daqui a zero para saber quais os valores de x eu consigo substituir aqui, de modo que a derivada seja igual a zero. Então, ou seja, eu vou pegar 4x vezes x² menos 2 e vou igualar a zero. Então, quando que isso aqui vai ser igual a zero? Observe que aqui eu tenho um produto, eu tenho isso daqui multiplicado por isso daqui. Para um produto de dois valores ser igual a zero, isso só vai acontecer se e somente se um desses valores que estão sendo multiplicados for igual a zero. Então, para poder isso aqui ser igual a zero, ou isso daqui é igual a zero, ou isso daqui é igual a zero. Ou seja, ou x tem que ser igual a zero, ou x² menos 2 é igual a zero. Então, aqui, né, para isso aqui ser igual a zero, o x tem que ser igual a zero. Ou então, isso daqui igual a zero. Então, isso significa que, aqui já está explícito, né, que a derivada aqui vai ser igual a zero quando x for igual a zero. Agora, isso daqui, a gente passa o menos 2 para o outro lado, extrai a raiz, obtendo mais ou menos raiz de 2. Então, você vai ter que, os nossos pontos críticos vai ser o x igual a zero e o x igual a mais ou menos raiz de 2. Então, você vai ter 3 pontos críticos. Então, você vai picar o bolo em 3 partes. Nisso aí você vai picar ele em 3 lugares, e aí quantos pedaços de bolo você vai obter? Se você pica o bolo em 3 lugares distintos, você vai obter quantos pedaços de bolo? Você pegou aqui, ó, 1, 2, 3. Oi? Olha só, você tem um bolo aqui, né? Você vai fazer um corte aqui e um corte aqui. Você vai obter 4 pedaços de bolo. Então, ou seja, isso aí você vai ter 4 intervalos distintos. Então, ó, nós temos que os pontos críticos é menos raiz de 2, 0 e raiz de 2, e vai dividir a reta real nos intervalos de menos infinito até menos raiz de 2, o intervalo que vai de menos raiz de 2 até o zero, o intervalo que vai do zero até o raiz de 2 e o intervalo que vai do raiz de 2 até infinito. Tranquilo? Então, eu piquei a minha reta, eu consegui dividir a minha reta em 4 intervalos distintos, sendo que esses 2 intervalos aqui eles são limitados e esses outros 2 intervalos aqui eles são ilimitados. Então, agora sim, aquilo que você falou, a gente vai tentar descobrir os sinais em cada um desses intervalos aqui. Então, você pode escolher um valor aleatório em cada um desses intervalos e calcular o f' de x nesse valor que você escolheu. Então, vamos testar o sinal do f' de x. Então, por exemplo, vou começar aqui com o intervalo de menos infinito até menos raiz de 2, e eu vou escolher o x igual a menos 2. Então, vamos calcular o f' de menos 2, ou seja, substituir o x aqui e aqui por menos 2. Então, temos que o f' de menos 2 vai ser igual a 4 vezes menos 2 vezes menos 2 ao quadrado vezes menos 2. E fazendo essas contas, você vai obter menos 16. Então, o f' de menos 2 é igual a menos 16, que é um valor menor do que zero. Então, logo, nesse intervalo daqui, a minha função vai ser o quê? Decrescente. Beleza. Agora vamos para o próximo intervalo, que vai ser o intervalo de menos raiz de 2 até zero. Vamos escolher, por exemplo, menos 1. Então, menos 1 é um valor que é maior do que
menos raiz de 2 e é menor do que zero. Então, vamos calcular agora o f de menos 1. E aí, fazendo as contas, vamos obter 4. Então, como obtivemos um valor maior do que zero, nesse intervalo daqui, para a primeira derivada, então significa que nesse intervalo daqui, a nossa função ela vai ser crescente. Agora pegamos o nosso próximo intervalo. E aí vamos escolher um valor aleatório aqui nesse intervalo daqui, né, que eu escolho o número inteiro, né, que pertence a esse intervalo, que fica mais fácil de calcular, de fazer as contas. Então eu pego x igual a 1, e aí eu calculo o f' de 1, que vai dar igual a menos 4. Então obtivemos um valor menor do que zero, e portanto, nesse intervalo daqui, a nossa função original ela é decrescente. E por fim, vamos pegar o intervalo de raiz de 2 até infinito e vamos escolher o x igual a 2. E aí a gente calcula o f' de 2, obtendo o valor 16, que é um valor maior do que zero. E, portanto, nesse intervalo daqui, a nossa função ela vai ser crescente. Então, agora, a gente vai classificar os nossos pontos críticos. A começar pelo x igual a menos raiz de 2. Então, à esquerda do menos raiz de 2, nós obtivemos que a função ela é decrescente, já que o f' de x deu menor do que zero, que foi menos 16. Agora, já à direita, né, do menos raiz de 2, que é o intervalo que vai do menos raiz de 2 até o zero, nós obtivemos que a nossa função ela é crescente, já que o f' de x deu maior do que zero. E aí eu pergunto para vocês, esse ponto, x igual a menos raiz de 2, é um ponto de máximo ou ponto de mínimo? A função ela era decrescente, e aí, nesse ponto daqui, ela passou a ser crescente. Então, como a função ela estava decrescente e aí depois ela passou a crescer, então, nesse ponto menos raiz de 2, a função ela tem um ponto de mínimo. Então, nós temos uma mudança de negativa para positiva e, portanto, temos o mínimo local. Agora, vamos analisar o ponto crítico x igual a zero. À esquerda dele, obtivemos que a primeira derivada é maior do que zero. Então, nós temos que à esquerda dele, a função ela é crescente. E à direita, a função ela é decrescente, já que a derivada deu menor do que zero. Então, a função ela estava crescendo e passou a decrescer. Então, no x igual a zero, é o ponto de máximo ou de mínimo? Oi? Máximo, né? Que ela estava crescendo e aí depois ela passou a decrescer. Então, nós tivemos uma mudança de positiva para negativa e isso implica um máximo local. E, por fim, para x igual a raiz de 2, nós temos que à esquerda do raiz de 2, a função ela era decrescente, então ela estava decrescendo, e aí a partir do raiz de 2, a função ela passou a ser crescente, já que a derivada passou a ser maior do que zero. Então nós tivemos uma mudança de negativa para positiva, e isso implica um mínimo local. Então ela estava decrescendo e passou a crescer, então ela atingiu um mínimo. Então, portanto, a nossa função original ela vai ter um máximo local em x igual a zero, mínimos locais em x igual a menos raiz de 2 e x igual a raiz de 2. Ela vai ser crescente nos intervalos de menos raiz de 2 até zero e raiz de 2 até infinito, e ela vai ser decrescente
nos intervalos de menos infinito a menos raiz de 2 e 0 a raiz de 2. Então, com essa informação aqui, você já consegue ter uma noção, mais ou menos, do formato do gráfico. Você sabe que, por exemplo, se eu pegar aqui e traçar aqui, deixa eu botar aqui letra cor. Se eu traçar aqui, botar aqui, por exemplo, o x igual a 0 menos raiz de 2 e raiz de 2. Então, eu sei que ela vai atingir o máximo local no x igual a 0 e ela vai atingir mínimos locais em x igual a menos raiz de 2 e raiz de 2. E aí eu sei que ela vai ser decrescente de menos infinito até menos raiz de 2, então ela vai vir decrescendo aqui. Aí depois ela vai passar a ser crescente, aí aqui ela vai decrescer novamente, e aqui ela vai crescer novamente. Então vai ficar tipo um W aí. É claro que assim, né? Aqui eu desenhei de forma aleatória, né? Eu precisaria de mais informações, porque, por exemplo, primeiro, né? A princípio eu não sei se esse valor e esse valor aqui, eles estão na mesma altura. Eu também a princípio não sei se esse valor daqui, ele está abaixo do eixo X, esse valor que está aqui em cima do eixo X. Então isso aí eu teria também que verificar isso daí, né? Mas só que isso aqui seria só um esboço para a gente ver mais ou menos o formato do gráfico. Beleza? E aí na próxima aula a gente vai ver outras ferramentas utilizando a segunda derivada para a gente obter mais informações sobre o formato do gráfico da nossa função.